E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor e vamos para a resolução de mais questões aqui do simulado Enem 2025 PPL do nosso bloco, primeiro bloco de naturezas. Então a gente parou aqui, a gente vai resolver a questão 97 e ela fala bem assim: a preparação do tetracloreto de carbono, CCl4, substância usada como solvente industrial e em procedimentos de análise química, pode ser feita a partir da reação de clorofórmio com cloro, em fase gasosa e em equilíbrio químico, representado a seguir. Então a gente deu a reação que está em equilíbrio químico, ou seja, uma vai influenciar na outra, né? Se eu fazer alguma coisa desse lado, influencia desse, e vice-versa, tá? Ele fala assim, para maximizar a formação do tetracloreto, né, de carbono, é necessário o quê? Aqui eu deixei a alternativa, esqueci, perdão. Então, o que ele está me falando? Cara, eu quero aumentar a produção disso aqui. Existem alguns meios de eu realizar isso. Eu vou ser sincero aqui, eu ainda não vi aulas diretamente sobre isso. Eu tô apenas com o conhecimento de decoreba que eu aprendi em cursinho presencial. Tá? Então, o que eu sei? Eu sei que existem algumas ferramentas que vão deslocar o equilíbrio. Uma delas é a adição. Por exemplo, se eu te adicionar mais reagentes de um lado, a tendência do equilíbrio vai se deslocar para a direita para formar mais. Ou seja, vou formar mais do outro lado e, consequentemente, eu vou aumentar a formação do tetracloreto. Tetracloreto de carbono. Tá? Então, se eu aumentar essas concentrações aqui, aumentar a quantidade de reagente, consequentemente, eu vou deslocar o equilíbrio para a direita, porque eu vou ter que consumir eles, né, para voltar para o equilíbrio. Então, isso é uma das opções viáveis. Como aqui está tudo em gás, eu posso considerar também os mols gasosos, né? Aqui, se eu não me engano, é pela pressão. Então, onde eu tiver mais mols gasoso, eu vou poder influenciar a pressão. E ela vai se deslocar para onde tem menos. Posso estar enganado, mas é isso. Porém, se eu olhar aqui no meu equilíbrio, eu já percebo o quê? Que eu tenho um mol desse, um mol, um mol, um mol. Então, nesse caso aqui, eu mudar a pressão não vai mudar nada. Beleza? Porque os números molares são todos iguais. A proporção é 1 para 1 para 1 para 1 e todos são gasosos, tá? Agora, por exemplo, se aqui fosse, sei lá, líquido, daí sim eu poderia dizer que aqui tem mais, tá? Mas enfim. Para mixar a formação de tetracloreto é necessário elevar a temperatura do sistema reacional. Olha aqui. Essa minha reação, ele me deu que o ΔH é menor do que zero. Então, se é menor do que zero, é negativo. Então, nos meus produtos, eu vou ter uma perca de energia. Então, esse é um processo exotérmico. Então, se eu aumentar essa temperatura, não vai acontecer o contrário, né? Vou proporcionar essa reação aqui. Beleza? Se para cá é iso, para cá é endo. Então, se eu vou levar a temperatura, eu vou ceder temperatura. Então, ele vai no caminho endotérmico. Beleza? Que no caso, para cá é para a esquerda, que é onde não está o tetracloreto. Então, a gente pode eliminar essa. Reduzir o volume do sistema reacional? Não. Porque é a mesma coisa. Se eu estou reduzindo o volume daqui, o equilíbrio tende a deslocar-se para lá, para voltar ao equilíbrio, né? Compensar esse equilíbrio. Se não for exatamente isso, pode me dizer também. Não vai ser esse aqui. Aumentar a concentração de HCl. Se eu aumentar a concentração de HCl, mesma coisa. O equilíbrio vai se deslocar para a esquerda e não para a direita, para onde está a formação do tetracloreto de carbono. Elevar a concentração de CHCl3? Sim, né? Porque se eu aumentar essa concentração daqui, eu vou ter uma mudança no equilíbrio e o equilíbrio vai tender-se à formação. Ou seja, eu tenho o reagente, eu aumentei o reagente. Para equilibrar isso, eu vou também aumentar a quantidade dos produtos. Né? Vou, sei lá, favorecer a reação. Então, consequentemente, eu vou aumentar o meu tetracloreto também. Então, a gente fica com essa alternativa, letra D. E reduzir a pressão parcial de Cl2. Aqui é basicamente um nome mais complicado para falar assim, cara, eu vou diminuir a quantidade. Né? A pressão parcial depende da quantidade de gás que eu tenho lá.
Tanto que tem, né, o Enem adora explorar esse conceito de pressão parcial. Por exemplo, ele fala da atmosfera, né? Quanto mais eu subo numa montanha, menor é a pressão parcial do gás oxigênio. Correto. Então eu posso trocar essa pressão parcial por quantidade. Porque quanto mais gás eu tenho, mais pressão eu tenho. Beleza? Então se eu reduzir a pressão parcial, eu tô basicamente falando o seguinte, cara, eu vou diminuir a quantidade de gás cloro. Né? E como a gente viu, eu vou deslocar esse equilíbrio para a esquerda. E não para a direita a favor né, de produzir o que eu quero. Beleza? Então essa foi a questão 97. E agora vem a questão 98, que eu errei, tá? Eu errei, eu já dei uma corrigida. Se você pegou ali o que estava escrito, já deve ter visto a cagada que eu fiz, né? Basicamente, o que essa questão se refere? É uma questão muito curta. Você tem um quadrinho e você tem uma pergunta. Então, no quadrinho, a gente vai ter o quê? A gente tem um dinossauro aqui andando e ele está deixando pegadas. Beleza. Ele vem aqui, olha para a pegada dele e ele olha na pegada dele. São vocês que fazem os paleontólogos gostarem mais da lama que eu piso do que de mim? É, ciumento. Somos os indicadores da existência do petróleo. Daí ele pergunta assim: a tirinha sugere o estudo da evolução biológica com base em evidências evolutivas conhecido como. Daí aqui vem a sacada. Se você ler as alternativas, você consegue tirar muito fácil várias delas. Por exemplo, órgãos homólogos. Órgãos homólogos, eles são, sim, evidências evolutivas, porém a gente está tratando lá da embriologia, quando eu comparo um, uma espécie com outra, por exemplo. E órgãos homólogos, eles vão ter o quê? Mesma origem embrionária. Né? E o que isso quer dizer? Por exemplo, eles vão ter a mesma estrutura, né? Eu vou deixar assim, a mesma estrutura embrionária. Vou botar embri, né? Quando estão lá na forma de embrião, eles vão ter as mesmas características, porém a função deles pode ser diferente. E vai ser diferente. Um exemplo muito fácil de conectar. A asa do morcego, ela é feita para bater e voar. Porém, se você for olhar os ossos que ele tem um osso igual ao nosso. Né? Ou seja, ele tem a mesma estrutura embrionária, porém a função é totalmente diferente. Isso são órgãos homólogos. Então, nessa questão aqui não tem nada a ver. Tá? Daí ele fala assim, estruturas vestigiais. Estruturas vestigiais, ele está se referindo à seguinte coisa. Pode ser dita também como órgãos vestigiais. Porém, esses vestígios, a gente pode se confundir na questão, porque ele está falando assim, cara, eu deixei vestígios para trás. Porém, não é o caso. Quando ele fala sobre isso, os vestígios que ele se refere por exemplo, a órgãos vestigiais. E a gente tem dois muito fáceis de serem notados. Um é o nosso siso. O siso é um órgão vestigial porque, para nós, ele não serve para nada. Só para encavalar os dentes e inflamar. Quando você chega na adolescência. Basicamente, essa é a função dele. Antigamente, ele podia, né, para os nossos ancestrais, ter uma função muito boa. Né? Talvez a gente tinha uma mandíbula maior, precisava morder coisas mais duras. Beleza. Mas hoje para nós não faz diferença nenhuma se eu tenho ou não tenho. Então, nesse caso aqui, não se encaixa também. Daí é que vem a cagada que eu fiz nessa questão. Porque quando eu for testemunhos fósseis, a primeira coisa que eu pensei assim, cara, fósseis igual osso. O dinossauro tá vivo, ele tá focando nisso aqui. Porém, fósseis, eu tinha um preconceito enorme falando que fóssil é a mesma coisa do que somente o osso. Só que isso não é verdade. Porque os fósseis são basicamente tudo aquilo que a gente pode observar. Né? E isso inclui o quê? Ossos, pegadas. E olha que palavra legal, né? Nem quase não tem aqui na tirinha essa parte de pegadas. Imagina. Então, assim, errar isso aqui no dia da prova é um pecado enorme. Então, obviamente, está tratando, né, sobre as pegadas e tudo mais, indica a presença, porque isso pode formar ao longo do tempo. Né? Até mesmo a pegada, ela vai ter um formato fixo ali, formar rochas e tudo mais. Então, aqui, sem dúvidas, vai ser a letra C. Vestígios moleculares, aqui foi a sacanagem. Foi o que eu marquei, né? Porque eu olhei para isso aqui, eu não estava entendendo o que era isso aqui.
Mas isso aqui são basicamente seres vivos também, microscópicos e tudo mais. Daí eu pensei, vestígios moleculares, deve ser algum tipo de molécula que deixou pra trás. Viajei. Porque vestígios moleculares refere-se basicamente ao quê? DNA. Parece um R, né? DNA. Então, se eu parar pra analisar, onde que eu tô vendo DNA aqui, né? Então, vestígios moleculares tem a ver mais com comparar DNA com o outro e tudo mais. Igual a gente compara, por exemplo, com chimpanzé, essas coisas que a gente tem, pô, uma semelhança de 98%. E semelhanças anatômicas, ele está se referindo àquela parte dos órgãos análogos, homólogos. Então também não faz parte da charge aqui, não está sendo abordado. Então, essa foi a questão 98. Eu errei, mas corrigi. Então, 99. Várias plantas, como as bromélias, orquídeas e cactos, possuem uma adaptação metabólica que envolve o fechamento diurno de seus estômatos, levando à produção de ácidos orgânicos e a descarboxilação, que permite a fixação do carbono à noite. Esse processo constitui uma adaptação fisiológica a condições do quê? Gente, isso aqui é uma questão bem direta, bem tranquila, sobre adaptações das plantas. Você poderia nem saber desse conteúdo, mas você vai ler esses nomes aqui, você vai perceber, cara, são plantas que quase não dependem de água. Elas vivem sob um estresse hídrico. E daí a gente tem a seguinte afirmação, né? Eles têm uma adaptação metabólica que eles fecham os estômagos durante o dia. Basicamente para minimizar a perda de água. Né? E daí eles vão fazer essas partes dessa descarboxilação para poder fixar o carbono à noite. Então isso é nada mais do que uma estratégia para contornar a escassez de água, tá? Porque de dia é muito mais quente e tudo mais, a perca de água vai ser mais intensa. Então, sem dúvidas, a letra C. Beleza? Questão 100. O enorme prejuízo ao hospedeiro nesse tipo de virose. Nem tirei aqui, né? Perdão. A destruição de florestas prejudica o equilíbrio climático e hídrico, podendo levar à extinção de espécies e causar outros efeitos imprevisíveis, como o reaparecimento de patógenos. Vírus que permaneciam latentes nas florestas podem aparecer e causar as viroses do tipo emergente. Ecologicamente, essa relação desarmônica entre o vírus e o homem pode causar enorme prejuízo à saúde humana. O enorme prejuízo do hospedeiro nesse tipo de virose está associado ao quê? Aqui a gente pode matar bem rápido essa questão pensando o seguinte, cara, eu tenho vírus que vão reaparecer, estão sumidos há muito tempo daqui e vão reaparecer de uma hora assim e puf, vão interagir com a gente. A primeira coisa que eu penso é o seguinte, cara, se eu estou entrando em contato com um vírus que eu nunca tive contato antes, o que vai acontecer? Não vou ter memória imunológica para ele. Então a minha defesa vai subir bem devagarinho, até eu conseguir combater esse vírus e depois vai voltar, né? Eu vou ter uma memória imunológica. Só que se eu pegar esse vírus novamente, daí sim, da minha resposta imunológica é muito mais forte, porque eu tenho uma memória sobre ele. Né? Vírus da gripe, por exemplo. Primeira gripe a gente nunca esquece. Mas depois a gente consegue. A gente praticamente nem pega mais. A gente vai pegar versões diferentes, né? Que vão ser mutadas. Vão ter essas alterações muito rápido. Mas, por exemplo, a catapora, né? Catapora a gente pega uma vez na vida. Depois que a gente pega a memória imunológica dela, a gente não pega nunca mais na vida. Então vamos lá. O enorme prejuízo do hospedeiro nesse tipo de virose está associado com o quê? Baixa imunidade do hospedeiro? Não, né? Não necessariamente. Eu vou pegar ela. Às vezes até tendo uma imunidade alta. Alta capacidade de mutação do vírus? Também não. Pouco tempo de relação entre o vírus e o hospedeiro? Perfeito. Eu não tenho um contato com o vírus que tá lá nas florestas e tudo mais. Se alguém vem aqui pro Brasil pegar uma malária, a chance de morrer é alta. Acúmulo de substâncias tóxicas nos vírus emergentes? Nada a ver. Grau elevado de especificidade do vírus com o hospedeiro? O vírus é feito pro ser humano, né? É isso que ele tá dizendo. Então a gente fica com a letra C mesmo. Questão 101. Eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido aqui, porque senão vou ter que separar em 3 partes. 101. As árvores que crescem mais rápido. Um estudo norte-americano revelou que as florestas do hemisfério norte estão crescendo mais rapidamente agora do que nos últimos 200 anos. A acidez oceânica afeta os corais. Recifes de corais não estão conseguindo se fixar no leste do Pacífico Tropical devido à maior acidez das águas.
qual agente está diretamente associado aos eventos ambientais mencionados? Gente, aqui eu vou olhar e vou procurar aqui que se encaixa nos dois textos. E eu de cara já penso duas coisas. Cara, o que a árvore precisa para crescer? Ela precisa de CO2 mais água e ela vai formar a energia dela, né? Por meio da fotossíntese. C6H12O6 mais O2. Né? Esse aqui é a fotossíntese, formação da glicose. Por meio da glicose ela vai fazer os seus processos e tudo mais. E olha quem é que está nesse processo. O dióxido de carbono. Daí, se eu paro e penso sobre acidez oceânica e o assunto dos corais, eu lembro rapidamente de equilíbrio químico. Eu agora não vou lembrar a fórmula, mas eu tenho uma memória muito boa sobre isso, ter um equilíbrio químico lá no oceano sobre calcário e tudo mais, e a concentração de H+. Eu vou escrever de um jeito bem ruinzinho, mas eu lembro que existe um tipo de equilíbrio químico lá no oceano que garante acidez. É tipo um sistema tampão enorme deles, do oceano, né? O oceano tem tipo um sistema tampão enorme baseado nisso aqui. E eu sei que se mexer na quantidade de dióxido de carbono, aumenta a acidez. Né? Então, aqui nesse caso, fica a letra E, dióxido de carbono. Radionucleotídeos, tá, essa questão que eu vou fazer, que nem a outra lá, eu vou fazer uma leitura transversal. E ele basicamente vai falar que os radionucleotídeos, eles vão sofrer desintegração com a emissão de radiação. E daí eu preciso que isso dure 1,5 vezes o tempo de duração do exame. Né? Daí, para se obter a imagem de um órgão num exame que tem duração de 4 horas, é necessário selecionar o radionuclídeo entre os 5 apresentados. Bem, se eu preciso que o efeito da radiação dure 1,5 vezes o tempo do exame, eu vou basicamente pegar 4 e multiplicar por 1,5. E vai ser basicamente adicionar metade de 4, né? Que vai ser 2. 4 mais 2 é 6. Vem aqui na tabela, vê tempo de minha vida, marca a letra D. Beleza? E você resolve a 102. A 103 aqui foi uma confusão na hora da prova, eu nem vi o que eu tinha riscado aqui, né? Porque ele fala assim, ó, em seu metabolismo as plantas transformam energia luminosa em energia química presente na matéria orgânica sintetizada, famosa fotossíntese. Parte dessa energia ficará disponível aos consumidores primários e outra parte será destinada a um processo específico do seu próprio metabolismo, tornando-se indisponível aos herbívoros. Só quando ele falou metabolismo, eu não sei porque eu associei apenas a fotossíntese. Né? Eu vim aqui, eu excluí a respiração celular automaticamente. Ah, fotossíntese corta a respiração celular. Né? Nem... Enfim. Então, o que ele está falando para mim é que, assim, parte da... Ai, meu Deus. Parte da glicose que eu produzi aqui vai ficar disponível para os herbívoros, né? A constituição da planta, tudo mais. Eu vou comer. Porém, parte dessa energia, dessa glicose, ela mesma vai usar. Ué, tem que produzir energia também. Então, a gente vem e marca a letra D por meio da respiração celular, né? Poxa. Porque a planta... Porque, na verdade, quando eu faço esse desenho da glicose, né, às vezes, muitas vezes a gente esquece de escrever aqui que esse processo, na verdade, ele vai e volta. Né? Então, a planta faz os dois processos. Ela tanto produz quanto ela consome. Obviamente. Tá? Então, respiração celular. Eu vou tirar um pouco esse fone aqui, tá me doendo o ouvido. Tá, essa aqui eu vou deixar o texto aí, se você não leu ainda essa questão. Faça uma leitura transversal, tudo mais, nanômetro, pá, beleza. Daí ele fala assim. As cargas na antena iluminada passam a oscilar de forma equivalente ao sistema massa-mola, que absorve o máximo de energia de um agente externo, quando este oscila em frequência igual à sua frequência natural de oscilação. Gente, palavrinha-chave de um ondulatório é frequência natural, tá? E também com o contexto que ele fala que quando eu tiver um agente externo, que ele vai oscilar numa frequência igual à frequência natural, eu já tenho que me ligar sobre o fenômeno de ressonância, tá? Aqui é bem direto mesmo, né? Reflexão é só reflexão mesmo. Refração
é mudar a direção quando eu troco de meio. Difração é a possibilidade de contornar um objeto. Ressonância é o que a gente está trabalhando, que eu vou basicamente igualar a frequência, então eles vão entrar em ressonância. Daí, enfim, e interferência. A gente tem 2 tipos de interferência, só lembrando, destrutiva, construtiva. Beleza. Então, 105. A nossa última questão do bloco aqui, deu 20 minutos também. 105. Deixa eu tirar aqui. E basicamente, vamos lá. Ele fala que no processo de mosturação da cerveja, as enzimas presentes no malte degradam o amido antes da etapa de fermentação. A alfa-amilase, isso aqui é uma enzima, né, a ASE, atua entre 67 graus e 72 graus, degradando o malte em carboidratos de cadeia curta. E a beta-amilase entre 55 e 65 de cadeia, degradando em carboidratos de cadeia longa. Beleza. Em uma etapa posterior, na fermentação alcoólica, as leveduras utilizam carboidratos de cadeias com até 3 átomos de carbono preferencialmente. Ele fala assim, uma mosturação realizada a 68 graus Celsius resultará em um produto final com maior o quê? Gente, na fermentação alcoólica, ele me falou bem assim, ó. As leveduras, elas vão utilizar carboidratos de cadeias com até 3 átomos de carbono. E ele fala que vai ser feito a 68 graus, ou seja, eu vou ter a atividade desta enzima, da alfa-amilase. E a alfa-amilase, ele vai produzir o quê? Um carboidrato de cadeia curta. Vai ser exatamente o que as leveduras vão utilizar. Então, se eu tenho mais carboidratos para usar, mais eu vou conseguir fazer a fermentação alcoólica. E o produto da fermentação alcoólica é o etanol. Então, se eu tiver mais fermentação alcoólica, mais etanol eu tenho e maior é o teor alcoólico. Beleza? Então, essa aqui fecha o bloco de 15 questões. Beleza? Esse foi o meu entendimento, a minha correção com algumas questões que eu errei. Beleza? Se você errou uma delas, espero ter ajudado também. Beleza? Então, vamos nessa.